E depois da Santa Missa, a gente começa o nosso programa de hoje. Vocês são os nossos convidados, as nossas convidadas para um programa para lá de especial. Depois da Santa Missa, a gente vem com a nossa fé renovada, os nossos votos de gratidão a Deus por todos os dias, por cada dia de respiração, por cada dia de saúde. E a gente começa o programa de hoje falando de um dia muito especial. Nós estamos às vésperas aí do Dia das Mães e eu vou receber hoje no estúdio duas mães incríveis que vão contar um pouco mais da sua história. Uma delas é a Denise. A Denise é mãe do Lourenço, ela é especialista em desenvolvimento humano e ela vem dando algumas dicas pontuais para a gente não pirar na criação dos filhos. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, porque às vezes a gente se sente um pouco sozinha. Um pouco não, muito sozinha. O ser mãe, o dedicar-se aos filhos e muitas vezes ao trabalho e a outras questões, quer dizer, você vira uma pessoa em três praticamente, isso cansa mentalmente. E ela vai dar algumas dicas para que você tenha um pouco mais de individualidade e que possa continuar dando atenção para os seus pequenos. E se você é avó e cria seus netos, essa dica vale para você também. E também vou apresentar para vocês daqui a pouco a Letícia Fanini, que nas redes sociais ela já se denomina como uma mãe atípica e super feliz. Ela também é mãe de um Lourenço e a gente vai entender um pouco mais sobre essa vida dela, como é o desenvolvimento do filho, que é uma criança incrível, e vocês vão descobrir um pouco mais dessas histórias. Eu tenho certeza que vocês vão acabar se encontrando na história de cada uma delas. E olha, durante o nosso programa, vocês vão ver fotos das mães que trabalham aqui com a gente. Eu tô aí também, os meus filhos. Aí as mães que fazem parte aqui da nossa irmandade de trabalho, todas elas, né, homenageando, ou filhas que trabalham aqui homenageiam suas mães, ou que são mães. Então a gente vai mostrar essas fotinhos ao longo da nossa programação. Tá aí todo mundo, momento especial com as mamães, né? E eu tô vendo que literalmente é uma cara da outra aqui, né? Pelo que eu tô vendo, né? Lindas! E aí são essas mulheres que mostram um pouco mais da sua garra e da dedicação que elas têm pelos seus filhos e pelas suas mães também. Então, fica aí, Alexandre querido, com a sua mãezinha. Então, essas fotos vocês vão ver durante a nossa programação. E agora, para a gente começar, é claro que a gente precisa falar de amor. O especial Compromisso de Amor com o Padre Reginaldo Manzotti simplesmente foi uma das maiores mobilizações de ação de caridade do Brasil. E a gente está mostrando aqui no programa todas as entregas que estão sendo feitas. E agora você vai conferir, porque imagina, foram mais de 100 toneladas arrecadadas de alimentos. E hoje vocês vão conferir uma entrega muito legal de 7 toneladas de alimentos na Arquidiocese de Salvador, Bahia. E é para lá que a gente vai agora. 7 toneladas de alimentos não perecíveis foram doadas à Ação Social Arquidiocesana da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A iniciativa de ajudar quem mais precisa foi da Associação Evangelizar é Preciso, que tem realizado esse gesto concreto de amor em alguns estados do Brasil. Queremos agradecer à Associação Evangelizar pela doação de 7 toneladas de alimento. Esses alimentos serão distribuídos a paróquias, a instituições que servem, que ajudam as pessoas em situação de vulnerabilidade em nossa cidade. Que Deus recompense a associação, Deus recompense a todos aqueles que ajudaram nessa campanha. Que a bênção de Deus derrame sobre todos. O caminhão, carregado com os alimentos, chegou por volta das 9h30 da manhã à Cúria Metropolitana de Salvador e logo foi descarregado. A equipe da ASA será responsável por fazer com que cada cesta básica seja distribuída no território da Seprimacial do Brasil. Toda a equipe da ASA, os funcionários e Dom Walter também, a gente agradece à Associação Evangelizar pela doação de alimentos que está dando para que a gente possa favorecer a muitas famílias. Famílias que necessitam, famílias que passam por dificuldades, famílias que realmente nós precisamos cada vez mais da oportunidade para que elas possam crescer na vida e se desenvolver mãe, pai e filhos. Organizados em 700 cestas básicas, os alimentos serão destinados para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, garantindo assim comida na mesa
e um alívio diante das dificuldades enfrentadas. Chegou na hora boa, porque eu sou desempregada, só recebo Bolsa Família. E já vai amenizar o que eu compro no mês. Já vai ajudar. Deus abençoe o trabalho de vocês e vocês sejam sempre recompensados com vocações e também com muito amor no coração. Você mais do que ninguém sabe a realidade que é ir com o dinheiro contado no mercado. E chegar no mercado e não conseguir passar tudo aquilo que você quer porque não fechou a conta. A comida está cada vez mais cara no Brasil. O arroz, que é um dos principais produtores de arroz do Brasil, está no Rio Grande do Sul. Não tem mais arroz. Acabou. E aí? Como é que vai ser? Os preços vão aumentar daqui para frente e vai ficar cada vez mais difícil. Então você que está me assistindo, o pouco que a gente tem, a gente também tem que dividir com quem não tem nada, porque tem gente que não tem absolutamente nada para colocar no prato todos os dias. E tá aqui, ó, você pode ajudar, você também pode dividir e eu digo que é uma doação útil, não uma doação inútil, entende? Você consegue ajudar muitas pessoas através desse número aqui, entrando em contato com a gente. Então, um pouco que você ajuda imensamente. São muitas pessoas fazendo isso e aí você consegue unir essa força. E essa força de união vai alimentar quem mais precisa, quem passa por necessidade alimentar, por momentos muito tristes, que é o que não ter para colocar na mesa, tá bom? Então, dica para você. Agora eu vou apresentar para vocês a história da minha xará, a Carla. Ela tem 3 filhos e ela passou por um momento muito difícil, que é difícil a gente falar sobre isso porque imagina você se colocar no lugar de uma mulher que tem 3 filhos sadios, adultos, né? Um deles era inclusive criança ainda quando isso aconteceu e de repente aquele filho que estava com a vida pronta, já ia sair de casa, já estava namorando, noivo, ia casar, ele sofre um acidente e fica em cima de uma cama. Eu vou dividir essa história com vocês para você entender que ela enxergou uma luz no fim do túnel e ela viu que tinha saída e que tinha esperança. Olha só. Em 2015, a vida da Carla tomou um rumo inesperado. O filho mais velho sofreu um grave acidente de carro que o deixou em coma. Necessitando de muita terapia, muito tratamento, onde a gente teve que buscar uma solução, um plano B, digamos assim, né, financeiramente. Ela se viu diante de uma montanha de despesas médicas e a necessidade urgente de uma nova fonte de renda. A Saboaria nasceu, né, com essa ideia de ter uma renda extra, né, para suprir essa demanda que tínhamos com o tratamento. A ideia de fabricar sabonetes surgiu como uma intuição em um momento de desespero. Aquilo que era para ser um plano B se tornou a principal fonte de renda. Eu sempre digo assim que a gente tem que aprender a escutar quando Deus fala com você. Porque foi num momento assim de muita necessidade que eu buscava algo para ajudar, né, financeiramente, embora trabalhasse. Mas precisava realmente desse segundo ganho, digamos assim. E Deus falou comigo, falou assim, faça sabonetes. Hoje ela se divide entre ajudar o filho e a produzir sabonetes. Até faculdade, ela e o Marcinho, como é chamado o filho, fazem juntos. Que ali eu senti assim o amor de Deus por mim, por nós. Por quê? Porque no momento em que eu vi aquela cena do Marcinho todo cheio de equipamentos, de tubos, eu falei assim, não é a hora, Deus é mais na nossa vida. E eu rezei, mas eu rezei que eu fui me sentindo, passando em camadas de orações assim. Hoje, a Saboaria da Carla atende diversos nichos de mercado, oferecendo linhas terapêutica, fitoterápica e espiritual. Seus produtos não apenas encantam pela qualidade, mas também reflete sua profunda fé e comprometimento com o bem-estar dos clientes. Além da saboaria, Carla expandiu seus negócios em uma loja de imagens de santos, aprofundando seu engajamento no nicho espiritual que tanto a inspira. A história de Carla é um exemplo poderoso de resiliência, fé e empreendedorismo.
A jornada é uma inspiração para qualquer um que enfrenta desafios, mostrando que com determinação e criatividade é possível reinventar a própria vida e prosperar contra todas as probabilidades. Quando essas coisas acontecem, você começa a valorizar tanta coisa, mas tanta coisa. Você valoriza o pôr do sol, o nascer do sol, você valoriza o vento. E muitas vezes a gente está na loucura do dia a dia e tudo isso passa despercebido. E diante de uma situação de extremo sofrimento, você acaba percebendo que Deus está nestas coisas, que Ele está te abençoando com essas coisas. Mandar um beijo para a Carla, para o Marcinho. Muitíssimo obrigada por ter recebido a gente. Eu conheci a Carla há alguns anos e ela tem uma história de muita força, de muita batalha, porque ao invés dela chorar por aquele filho que se acidentou, ela agradeceu porque ele estava vivo. Ela agradeceu porque ele estava ali. Ele renasceu nos braços dela. Então, ele foi protegido. E ela agradece todos os dias por ele estar junto com ela, seja como for. O importante é ter o filho ali. Isso é uma renovação de fé, né? E agora eu quero primeiro falar um pouco sobre o que é ser mãe. E aí você planeja uma coisa, planeja outra, e daqui a pouco você já não tem mais nada planejado, você já tá pirando e as coisas vão se misturando. E aí eu vou te apresentar uma pessoa que vai te ajudar. E vai me ajudar também. Ela já me prometeu isso. Denise tá aqui comigo, Denise Herzer. Tudo bem? Bem-vinda. Ai, muito obrigada, tudo bem. Muito feliz de estar aqui pertinho do Dia das Mães, que é uma data tão especial, né? E é um público que eu amo conversar, amo falar, porque a gente se identifica com outras mães. Eu estava escutando a história e mãe tem muito isso, né? Automaticamente a gente se coloca no lugar da outra mãe e sente aquilo, né? Então é um público muito especial. Não, isso é muito bom. E você tem dicas, né? Então, quer dizer, você é uma pessoa que você é especialista em planejamento estratégico, mãe do Lorenzo, e você escreveu um livro e ela vai dar algumas dicas pra gente. A gente tem uma vida tão corrida, como que a gente consegue se organizar e se planejar? Como é que foi pra você, por exemplo? O que eu sempre falo para as mães, né? A nossa rotina, ela realmente é muito cheia. Eu até falo que é aquela mãe polvo, né? As tarefas de casa, os afazeres, é a profissão, são os filhos, é o relacionamento, é a amizade, é a família, é o se cuidar. Então, assim, quanto mais você tentar organizar a sua vida, a sua rotina, com filhos, a gente sabe que muitas vezes a gente vai ter alguns acontecimentos que do nada vai mudar tudo. Então, se sua vida estiver organizada, a sua rotina em casa, a sua rotina com seu filho, o seu trabalho, vai facilitar a sua vida. Então, o planejamento, a organização da tua semana, você sentar num domingo, organizar a tua rotina, fazer um roteiro mesmo da tua semana, dos teus dias, isso aí vai facilitando. Então, você ganha algum tempo durante a tua semana para você se olhar, porque muitas mulheres, depois da maternidade, elas param de se olhar, de se cuidar, porque ficam com a atenção totalmente redobrada para os filhos, para o trabalho, para as outras funções e acabam se esquecendo. Então, é muito importante você ter essa consciência de que você tem que ter um tempinho para você também, porque a gente pensa assim, ficar se cuidando, ir para uma academia, ou uma alimentação, ou ter um tempinho para você ler um livro, assistir um filme, é futilidade. E não é prioridade. A nossa saúde física e mental é muito importante, inclusive para você cuidar melhor ainda de quem você mais ama, que é seu filho. Porque tem uma máxima, gente, eu não sei se vocês já andaram de avião, mas é assim, ó. Quando você tá no avião, ele tá lá, né, no ar. A aeromoça sempre avisa. Se houver uma turbulência, acontecer qualquer coisa e as máscaras caírem, a primeira pessoa que tem que colocar máscara é você, para depois você colocar a máscara no seu filho. Se você coloca primeiro no seu filho, você pode desfalecer, você pode desmaiar. E aí você não ajuda mais ninguém. Entende? Então, eu acho que é isso, né? A vida da mãe é um avião no ar. E se a gente não prestar atenção nisso, não começar a cuidar da gente, a gente não consegue cuidar de ninguém. Não, e tem um dado da Organização Mundial da Saúde, que o nosso país é o país com o maior número de pessoas com ansiedade. E dessas pessoas, de 10, 7 são mulheres.
E aí vários estudos apontam que uma das causas é essa, você querer abraçar o mundo, você querer dar conta de tudo. A sobrecarga da mulher acaba sendo maior na maioria dos lares. São 11 milhões de mães solos no nosso país, então existe uma sobrecarga. Isso é fato, porque a mulher precisa prover dentro de casa, ela precisa chegar em casa, dar amor, dar cuidado, ela precisa ir lavar a louça, fazer uma janta, cuidar dos filhos, verificar se fizeram a lição. Exato. Então, quando você coloca na ponta do lápis tudo que uma mãe faz durante o dia, é muita coisa. Tem até uma frase que fala: no dia que você achar que você não fez nada, você pode ter certeza que esse nada foi muita coisa, sabe? Porque realmente as mães são muito atarefadas, porque elas abraçam tudo, né? Desde a lista do mercado que vai ser comprado, o que está acabando, se o filho fez a lição ou não fez. Então é muito importante ela se cuidar, igual você falou. Se você não estiver bem, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Se você não estiver com a sua saúde mental em dia, como é que você vai cuidar de uma criança? E a criança, nós somos espelhos para eles, né? Então, você quer ver seu filho feliz, você quer ver seu filho bem, tenta estar bem também. Tenta se olhar, se cuidar, porque vai fazer muita diferença na tua rotina, no seu dia a dia. Você vai trabalhar de uma maneira diferente e seu filho vai sentir com toda certeza. Você pretende ter mais filhos? Eu ainda tenho vontade, estou pensando na possibilidade. Eu falo que vou ter a Lorena. Me diz uma coisa, o Lourenço está com quantos anos? 9 anos. 9 anos, ele está aqui na capa do teu livro, ele aqui, né? A capa do livro, o que eu quis trazer? Essa referência de mãe polvo. Então, o celular, que hoje em dia é uma ferramenta de trabalho, o filho, que ali é um aconchego da mãe, uma ilustração ali da questão da casa, né, os afazeres dentro de casa, o planner, que é o planejamento que eu trago. A gente faça um planejamento semanal, vai fazer muita diferença. E o café, para você dar aquela relaxada. E ali eu trouxe também uma ampulheta, que é a gestão do tempo que eu trago. Eu falo que o tempo é nosso recurso mais precioso, nosso bem mais precioso que a gente ganhou de Deus, né? Então a gente precisa cuidar desse tempo, porque os dias vão passando, quando você vê, passou 1 ano, 10 anos. Então, assim, viva seus dias com o máximo de prazer possível, fazendo as coisas que você precisa, sim, mas se cuidando também, dando uma atenção aí para sua rotina, mapeando os seus dias, tudo que você precisa fazer, e com isso você vai otimizando mais tempo para você ter tempo de lazer e tempo de qualidade aí com a sua família. Olha, ela, como especialista em planejamento, no livro ela ensina a usar o planner. Às vezes a gente compra um planner e fica lá jogado num canto, né? E você nem sabe como usar direito. E no livro ela explica exatamente como você pode se organizar. E o planner é legal porque você consegue organizar a semana da família toda. Exatamente. E isso é muito legal, né? E assim, o livro, para quem... quando eu fui escrever o livro, eu quis trazer no livro ferramentas que são usadas por diversos profissionais, mas eu trouxe uma maneira ali para o dia a dia de uma mãe, tanto a que trabalha fora, ou a que trabalha dentro de casa. Então eu quis trazer várias ferramentas técnicas de desenvolvimento pessoal, de planejamento, de organização, de desenvolvimento humano, porque eu sei que é esse pacotinho todo que vai fazendo a gente se transformar e viver a vida de uma maneira mais leve, sabe? A maternidade, ela não precisa ser pesada. Tem várias maneiras que você consegue ir deixando ela mais leve e você, de fato, viver em paz esse momento tão Exatamente. Abençoado, tão delicioso que é, né? Nossos filhos são as maiores bênçãos que a gente pode ter, então... você viver estressada, viver exausta, viver cansada. Eu sei que a rotina, às vezes, ela acaba consumindo Exatamente. A gente. Eu também sou uma mãe que eu trabalho fora o dia inteiro. Eu trabalho com a minha página do Instagram. Eu chego em casa, eu tenho minhas coisas de casa para fazer, minha rotina. Eu tenho meu filho. Então, eu sei o que vocês vivem. Eu sei o que vocês passam. Eu também passo por isso. É gente como a gente. Exatamente. Eu falo, quando eu escrevi o livro, eu queria escrever, mas sabendo que eu vivo a mesma coisa que essas mães, sabe? Não sou uma pessoa que estou sentada em casa e vou escrever. Exatamente. Não, eu vivo isso. Eu sei as dores dela por causa da minha página do Instagram. Eu recebo tantas mensagens que meu direct lá é um consultório. E a gente se conversa, troca ideias. Elas contam histórias assim que emocionam. E eu tento ajudar como eu posso. E é uma troca muito legal. Então, eu entendi que elas precisavam de um auxílio a mais. Então, por isso que eu resolvi escrever o livro e trazer isso aí com todo carinho aí para essas mães. Isso é bom demais. Denise, adorei te conhecer. Obrigada por ter vindo. Parabéns pelo teu Dia das Mães também, você que é mãe. Obrigada pelo livro, que vou ler de cabo a rabo aqui, pode ter certeza. Muitíssimo obrigada, Vi, pela tua presença aqui. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com você e com tantas mães aí. Espero que eu
Quem não me conhece, entra na minha página, denise.hers, eu falo muito sobre maternidade, é uma troca muito bacana lá, então convido vocês a estar lá conversando comigo. É isso aí. Muito obrigada. Unidas, as mães unidas, com certeza vão ter uma vida muito melhor e menos difícil, né? Com tantas tarefas do dia a dia. Eu volto já rapidinho, intervalinho, ó. Estalar de dedos, eu tô de volta, não sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E estamos de volta com fotos das mamães e das filhinhas que fazem parte aqui da TV, trabalham aqui com a gente. Muitas delas são mães, muitas delas são filhas e a gente está homenageando todas elas. Aí, os paranistas! Oh, meu Deus, acertaram na camisa, hein? Gostei. E aqui, ó, mais mães e filhos, todo mundo que faz parte aqui do nosso grupo de trabalho. Então, a gente está prestando uma homenagem hoje a essas mulheres que fazem parte da TV Evangelizar, fazem parte de toda a história da Evangelizar também com suas mães. Gente, eu vou apresentar para vocês hoje várias histórias incríveis, emocionantes, lindas. E uma delas, primeiro eu vou apresentar a pessoa, que é a Letícia Fanini, que está aqui comigo. A Letícia, ela se autodenomina como uma mulher, uma mãe atípica e uma mulher feliz. Isso é bom demais, né? Mãe do Lorenzo, mais um Lorenzo, hoje é dia dos Lorenzos aqui, né? A Denise também mãe do Lorenzo, você é mãe do Lorenzo. Bem, você é um exemplo de determinação e muito amor, tá aí você junto com o teu bebê, teu lindo. Me conta um pouco dessa tua história que tá, eu digo, levantando, né? A autoestima de muitas mulheres que muitas vezes não encontraram uma luz no fim do túnel e apareceu você na vida delas. Me conta. É um prazer estar aqui com você, Carla, falando sobre isso. Eu acho que todo mundo imagina que uma maternidade atípica seja realmente, né, desafiadora, porque a maternidade em si já é, né, como vocês muito bem falaram. Eu sempre uso a analogia da máscara de oxigênio porque é fundamental. Eu sou fisioterapeuta e socorrista, então eu sempre tive que entender que eu preciso estar bem para poder cuidar do outro, né? Mas quando a gente tem um filho com múltiplas deficiências, isso muda. Fica inevitável a gente abrir mão de tudo que você possa imaginar, desde a questão alimentar, desde a questão de saúde física, mental, enfim, financeira. E a gente acaba se desestruturando para poder prover e cuidar desse filho, né? Mas eu acho que aí a grande chave, né, que todo mundo admirou, que eu virei na minha vida, foi num dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estava na UTI, lutando pela minha própria vida, eu estava muito doente e eu entendi claramente que se eu morresse naquele minuto, o meu filho não teria mais a mãe dele e principalmente porque eu havia negligenciado o cuidado a mim mesma. Nossa. Então, quando eu me recuperei, eu prometi para mim e para o meu filho que ele teria a melhor mãe todos os dias e que isso sim incluiria uma rotina de autocuidado. Me conta, o que aconteceu na tua vida? Porque a gestação dele foi uma gestação tranquila? Como é que foi isso? A gestação do Lorenzo foi uma gestação extremamente tranquila. Eu tive um acompanhamento espetacular. Eu tenho alguns problemas de saúde, então fiz o acompanhamento desde o início com uma obstetra de alto risco, com meu cardiologista me acompanhando, enfim. Então eu brinco que eu fui a gestante mais bem acompanhada desse planeta. E lá pelos 32 semanas, eu percebi que o perímetro cefálico, né, a circunferência ali da cabecinha dele estava reduzindo perto do que é o normal. E isso por eu ser fisioterapeuta, isso por eu ter já esses conhecimentos, por eu já, né, trabalhar com crianças com deficiência e tal. E quando eu comecei a questionar os médicos, eles falaram que era para eu ficar tranquila. Mas eu falo que naquele momento eu entendi que eu seria uma mãe atípica. Mas nem de perto eu imaginava que seriam os desafios que eu enfrento até hoje, né? Pela luta dele, pela vida. E qual foi o diagnóstico? Você só teve esse diagnóstico quando ele nasceu? Ao nascer, ainda a gente não sabia de nada.
Então, meu parto foi extremamente estruturado, controlado. Mas quando cortaram o cordão umbilical, ele parou de respirar. E aí eles perceberam que havia alguma coisa errada ali. Logo no início, né, nos primeiros procedimentos, eles perceberam que ele tinha uma obstrução nasal muito grave. Não se sabia ainda o que era, mas levaram ele já, né, para um cuidado intensivo de UTI. Eu acabei indo para a UTI também. Então, o início já foi muito turbulento ali, porque eu não estava entendendo. E do que eu entendi, eu achei que meu bebê só ficaria na UTI prematuro para ganhar peso, para poder ir para casa. O diagnóstico do Lorenzo veio de síndrome de Goldenhar, uma síndrome rara, apenas com 1 ano e meio já. Meu Deus! Só que por conta dessa obstrução nasal, ele passou por uma ressonância para poder fazer a cirurgia. Só que a imagem ficou meio turbulenta, o cirurgião não se sentiu seguro e pediu para refazer esse exame com ele um pouquinho maior. E aí, no dia 10 de agosto de 2015, foi o dia que mudou as nossas vidas. O Lorenzo estava com 70 dias de vida e ele não suportou a sedação para o exame e teve uma sequência de 6 paradas cardíacas. Meu Deus. E na tentativa desesperada da equipe de entubá-lo, fizeram fratura da laringe e da faringe, fraturaram a traqueia dele e ele precisou ser traqueostomizado de emergência. E aí ele pegou uma infecção, evoluiu para sepse, para coma e lá ele permaneceu por 7 meses na UTI. Meu Deus do céu, que luta, né? Que luta. Mas Deus foi lá e colocou sua mão sobre o Lorenzo. Eu falo que Deus me escolheu a dedo realmente, né? As pessoas acham que eu sou fisioterapeuta para poder cuidar do Lorenzo, mas eu sou fisioterapeuta há 20 anos. Então toda a minha experiência profissional me trouxe a bagagem que eu precisava para lidar com todo esse cenário na minha vida pessoal. E por anos eu me tornei fisioterapeuta de um paciente só. E foquei toda a minha energia em reabilitá-lo. Então, aos 7 meses, eu consegui levá-lo para casa, estruturar uma UTI na minha casa e a gente fez essa transferência para o internamento domiciliar. Até hoje eu tenho suporte. Lorenzo vai fazer daqui 3 semanas 9 anos. Nossa, mocinha. E ele já anda, se comunica super bem, já tirou a traqueostomia, já tirou a gastrostomia, já teve que fazer, já tirou de novo. Ainda me dá muitos desafios porque interna por conta das sequelas que ficaram. Mas ele vai para a escola, né, ensino regular, está no 3º ano fundamental. Então, é uma honra e um prazer poder conviver com o Lorenzo e aprender diariamente com ele esse espírito de vivacidade que ele tem e que eu acho que isso que me traz a minha alegria, a minha felicidade. Né? O meu nome vem do latim e é alegria, mas poder acordar todo dia e ver o sorriso do Lorenzo não tem preço. Gente, que história, que coisa, não tem outra explicação, né? A fé é Deus e Ele te preparou durante 20 anos para você receber esse menino vindo do teu ventre, uma criança que vem com todo o amor, com toda essa sequência, né, de carinho. E agora eu quero pedir para que você acompanhe junto comigo a história de outras mães. Ela vai ficar aqui comigo, a gente vai dividir essa história e vamos conversar todo mundo junto, bater um papo de outras mães. E essas mães são as mães dos filhos invisíveis, dos filhos esquecidos pelos outros, mas não por elas. Essa é uma história de muita emoção, de muito carinho que vem lá de Boa Vista. Vamos embora? Vamos viajar? Oi, meu nome é Yasmin, tenho 30 anos. Sou dentista por formação e fotógrafa de coração. Sou mãe de 3 filhos invisíveis. Meu nome é Jade, eu tenho 27 anos e eu sou estudante de medicina. Eu sou mãe de 3 filhos invisíveis. Esse é um dos elos entre Yasmin e Jade. Mulheres que, além do sonho de gerar uma criança, descobriram também uma dor em comum. E dessa dor nasceu em Boa Vista, capital de Roraima, um projeto que tem transformado vidas. O projeto Filhos Invisíveis ele surgiu numa conversa, numa cafeteria, onde eu e Jade a gente se encontrou pela primeira vez para conversar sobre um projeto pessoal dela, na verdade. E ali a gente viu que a gente tinha histórias muito em comum. E a gente tinha um desejo também de que outras mães tivessem esse espaço para fala
e escuta. A iniciativa surgiu em agosto de 2023 e de lá para cá, elas têm sido uma rede de apoio para mães e pais. Aqui na nossa cidade é muito recente, pouco se fala sobre. Então, ser apoio para essas pessoas é de uma grande responsabilidade, porque a gente toca em uma coisa que é muito sagrada. Pelas redes sociais, elas compartilham depoimentos e promovem encontros presenciais e online, com rodas de acolhimento ao luto gestacional, neonatal e infantil. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, existem aproximadamente 8 óbitos neonatais para cada 100 mil nascidos vivos e cerca de 28 mil óbitos fetais ao ano. Mas a perda gestacional e neonatal ainda é socialmente desconsiderada e muitas vezes mulheres que vivem essa experiência não se sentem livres para expressar o luto. Até hoje, assim, é muito nítido que as pessoas evitam falar sobre, talvez evitando, né, sofrimento. Então é melhor fingir que nada aconteceu. O projeto Filhos Invisíveis surgiu para abraçar, ouvir, orientar e ajudar principalmente mulheres a como seguir a vida a partir da ausência de quem se ama. Também para lembrar de que mesmo em meio à dor, é possível se ressignificar e de que uma vez mãe, sempre mãe. Nós mulheres, quando ganhamos o título de mãe, ele é para sempre. Por mais que o nosso filho não esteja mais aqui, nós vamos continuar sendo mãe. Então hoje eu deixo uma mensagem de carinho, um abraço forte em cada mãe que tem passado por isso. Nós ganhamos esse título e vamos ficar com esse título para sempre. Então não permita que ninguém invalide o seu título de mãe. Você vai ser mãe para sempre. Viu só, gente? Imagina você carregar uma criança durante meses e essa criança nascer, mas não nascer, né? Não ter ela viva nos seus braços. Isso eu nem imagino a dor dessas mulheres, né? E imagina perder uma criança ali que você estava naquela ansiedade, né? Por anos sonhando, por meses gestando e acontecer isso. Mas eu sempre digo que as mães, elas são preparadas por Deus para receber, inclusive, esses anjos, né? Que desencarnam já na sequência do seu nascimento, né? Com toda certeza. Eu também não imagino, né? E eu acho que o luto materno é um assunto ainda um tabu, como elas colocaram, né? Tem mulheres que acabam não contando, não dividindo a experiência por medo até dessa repreensão, das pessoas acharem que não há um sentimento ali, né? Então, eu acho muito importante quando a gente tem grupos assim. Aqui no Paraná, a gente tem a Aliança Paranaense de Síndromes e Doenças Raras, onde a gente tem o principal objetivo de fazer ações educativas, para que a gente possa, inclusive, trazer para os profissionais de saúde informação, né? Porque quando a gente leva a informação, ela pode salvar vidas e a informação não pode ser rara. Exatamente. Vamos conversar com a Nicole agora? Gente, a Nicole, ela é psicóloga, ela é de Florianópolis, mas ela está em Cascavel. E vai conversar com a gente agora sobre esse alcançar a realização de ser mãe, mas também separar um tempinho para si enquanto mulher, né? Porque a gente não vê essa mesma... eu não vou generalizar aqui, gente, mas eu vou puxar a sardinha para as mães sim, porque é o nosso dia, tá? Então, com licença. A gente não vê essa mesma, entre aspas, dedicação dos pais, por exemplo, né? Tem muitos pais que são extremamente dedicados, mas a gente percebe que a mãe ainda tem esse papel maior, né? Ela acaba se anulando enquanto mulher para assumir só o papel de mãe. É isso, Nicole, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. É verdade, sim, as mães realmente se cobram e toda a sociedade cobra. Quando o bebezinho nasce, é como se também já tivesse uma mãe pronta ali. Mas a maternidade, assim como outras funções que a gente adquire na vida, muitas vezes a gente vai aprender um esporte, tudo é um aprendizado, é um começo. Então, a mulher, a mãe que acaba de nascer junto com o seu bebê, precisa saber que ela também está aprendendo ali a construir, né? Como que eu vou ser essa mãe para o meu filho, como é que é esse jeitinho da minha criança, como é que ele é mais bagunceiro, ele é mais quietinho. Então, a gente vai conhecendo o nosso filho e nos conhecendo como mãe a partir do nascimento do nosso bebê, né? Então a gente vai aprendendo e aprimorando a maternidade também e também construindo o nosso vínculo, o nosso laço de afeto e de amor.
Isso é muito importante. Você ouviu a história aqui da Letícia, né? Nicole, como é que você vê essa situação? Passar por todos esses traumas, essas dificuldades e tá dando força para outras mães hoje. É uma história de muita ressignificação, de muita resiliência. Muitas vezes a gente idealiza a maternidade e quando nasce o bebê a gente vai conhecendo o jeitinho dele. Mas como é linda a história dessas mães, quantas transformações a gente percebeu, né? A partir da sua história, ela também vai ajudando outras mães que estão precisando e criando grupos de apoio, e vocês também trazendo esse espaço para a gente conversar com outras mães aqui. Quanto é importante, quanto a gente se culpa também e se cobra, né? Que a gente quer oferecer o melhor para os nossos filhos e muitas vezes como lidar com tudo isso. Eu também sou mãe, sou mulher, sou esposa e como equilibrar todos esses pratinhos é muita cobrança, mas é muito amor e muita transformação também. E é cobrança de tudo quanto é lado, né? Se a gente parar pra pensar, se você não tem filho, você é cobrada porque você não tem filho. Se você não tem filho, mas você quer muito ter filho, as pessoas o tempo todo ficam cutucando. Às vezes você tem uma questão de saúde, não tá conseguindo engravidar, e as pessoas ficam ali te cutucando, te cobrando. Tá, mas quando que vai ter? Quando que vai vir um filho? Quando que isso? Quando que aquilo? Como é que a gente lida com essa ansiedade pra quem está... É uma tentante, por exemplo. Eu fui uma tentante por 6 anos até eu conseguir ter o meu primeiro filho. E nesses 6 anos estava tudo bem, estava tudo lindo. E depois eu fui descobrir um problema de saúde muito sério. E a gente percebe que esses 6 anos foi de caos, porque eu ouvia todos os dias as pessoas da família. E daí? Quando que vem? Cadê? Como é que a gente lida com isso, Nicole? É por isso que é muito importante falar sobre saúde mental materna. Há uma idealização muito grande da maternidade, que é um momento sim de muita bênção, porém nos consultórios de psicologia a gente escuta, né, as histórias lindas de muita garra das mães, mas também de muita fragilidade, muita sensibilidade, porque em cada maternidade tem a sua própria barreira, a sua própria luta, e aí vem a cobrança também externa. Já basta a mãe se autocobrar, também tem a cobrança de toda a sociedade ali acontecendo. E a saúde mental da mulher muitas vezes fica mais fragilizada nesse momento. A mãe, quando está tentando, né, engravidar, muitas vezes as pessoas vão perguntando: e aí, quando é que vai chegar o seu primeiro filho? Depois que chega o primeiro filho, quando é que vai chegar o segundo filho? Então, há uma cobrança de todos os lados. É muito importante ter suporte emocional para conseguir saber, né, o que é meu, qual que é a minha história de vida, qual que é o processo que eu preciso ter para lidar com todas as situações e os desafios de cada maternidade. Então, assim, essa questão de suporte emocional, buscar rede de apoio, buscar cuidar da sua saúde mental, fazer terapia, buscar autoconhecimento, contribui muito para a gente conseguir lidar com todos esses desafios e muitas vezes essas questões de querer engravidar, não conseguir por outras N possibilidades ou dificuldades. E, às vezes, aguardar também, pode ser que o seu momento vai chegar. Às vezes, a gente precisa esperar um tempinho a mais, não é no tempo que a gente espera, mas acaba, né, vindo uma gestação. Geralmente, quando a mulher também pode... agora vou deixar. Muitas vezes, a gente sabe que vem a gestação quando ela menos espera. Isso é importante. Nicole, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? E quando vier a Curitiba, por favor, tá convidada a vir no estúdio, tá bom? Obrigada pelo espaço. Muito obrigada. Agora, bem... Letícia, quero te agradecer demais, foi muito importante ter você aqui com a gente. Eu acho que você só somou com a tua história de vida, dividindo tudo que você passou, porque a gente percebe que por mais difícil que seja, é prazeroso, porque você tem o seu sonho realizado de ter o seu filho com muita saúde depois da tempestade, sempre vem a bonança, né? Sempre vem o momento do sol abrir, né? Retirando as nuvens da nossa frente. Com toda certeza. Eu acho que eu consigo hoje, através das redes sociais, mostrar para as pessoas que é possível, né? Que a gente precisa se alimentar do amor. Eu sempre tenho uma frase que eu digo que o amor transforma a dor. E eu aprendi isso, porque a transformação que eu passei ao longo dos últimos anos da minha vida é impressionante, né? Me faz realmente todo dia acordar, levantar, ir à luta. A gente cai, mas aí a gente levanta e vai à luta de novo, né? Porque desistir não é uma opção, nunca foi para mim. E eu quero muito conseguir passar para todas as mulheres que estão enfrentando a dificuldade que for, que elas busquem ajuda. Porque eu só consegui
fazer essa transformação na minha vida quando eu entendi que sozinha seria muito mais difícil. Então, o buscar ajuda, o pedir o apoio de alguém tem que ser o ponto de partida para que as mães consigam chegar onde elas precisam. É muito importante. Não preciso falar mais nada, né? Eu vou para um intervalo bem rapidinho com imagens das nossas queridas mães que fazem parte da nossa equipe e eu volto já. Estamos de volta com as nossas mães e as nossas filhas também aí, né? Filhas que trabalham com a gente, mães que trabalham com a gente, homenageando aí as suas mães e as mães homenageando as filhas também e vice-versa. E os filhos também. Tem muitos filhos que mandaram fotos das suas mães aí pra gente, que trabalham aqui com a gente, que dividem esse momento. Então, agradecendo mais uma vez a todos que trabalham aqui conosco. E também tem as fotos do pessoal da igreja também, né? Que sempre tá aqui com a gente. Olha aí que legal, o pessoal que participa sempre das missas, que está sempre aqui com a gente no santuário. O nosso muitíssimo obrigada pelas fotos e agradecendo mais uma vez a audiência e o envio aí desse carinho de vocês com seus filhos e dos seus filhos com vocês. Muito obrigada, lindas essas imagens. Agora a gente vai dar feliz aniversário, sim, para uma cidade, Maringá. 77 anos de beleza, de história e de calor. Cidade quente, linda. E é pra lá que a gente vai agora com Luciana Macedo, que ela traz essas informações pra gente, uma homenagem a essa cidade que faz parte aqui do nosso Paraná. Oi, Carla, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando A Vida Não Para. Tô passando aqui para dizer que hoje é o aniversário de Maringá, mas ele só vai ser comemorado na segunda-feira, porque existe uma lei municipal que altera a data de comemoração do aniversário da cidade. E Maringá, para quem não sabe, Carla, é uma das principais cidades do interior do Paraná, tem excelentes índices de qualidade de vida, é premiada, é reconhecida e é um encanto de cidade, claro, na opinião dos seus moradores. Mas olha, eu confesso que eu concordo com essa opinião. Eu não sou daqui, sou de Boa Vista, Roraima, lá no extremo norte do Brasil. Cheguei há quase 4 anos e eu concordo que Maringá realmente é um encanto. E não precisa ir muito longe para comprovar isso não. Ó, esse local aqui onde eu tô é o Bosque das Grevilhas e como ele tem muitos outros em Maringá, são bosques, praças, parques, espaços onde as famílias podem ir, onde os amigos podem ir, enfim, realmente tem qualidade de vida aqui em Maringá. E na segunda-feira nós vamos exibir uma reportagem especial, então todo mundo mais do que convidado, claro, a assistir o A Vida Não Para de segunda-feira. Obrigada, Lu, querida, linda. Gente, essa igreja, ela é absurdamente linda. Tem também o turismo religioso. Olha a cúpula da igreja. Gente, maravilhosa. Se você puder conhecer a cidade, é uma cidade incrível, lindíssima. E, diferentemente aqui de Curitiba, é uma cidade muito quente, né? O interior do nosso estado é todo com temperaturas muito altas. Diferente aqui de Curitiba, que sempre tem temperaturas mais amenas, né? Mas é uma cidade linda. Muitos que trabalham aqui conosco são de Maringá, então o nosso carinho por Maringá, pelos seus 77 anos de história. Então, canal por lá, ó, é 31.1. Então, agradecendo a audiência do pessoal aí de Maringá. Muito obrigada. E agora a gente vem com informações para a gente arrematar aí essa semana, que foi uma semana pesada, difícil e com muita coisa acontecendo, principalmente no nosso país. Odilon Araújo, bem-vindo. Obrigado, boa tarde para você, boa tarde para todos ligados aqui na Vida Não Para. Vamos atualizar na situação no Rio Grande do Sul. Subiu para 116 o número de mortos, vítimas dessas cheias. Os números desta sexta-feira indicam 146 desaparecidos. São 756 pessoas feridas no boletim desta manhã da Defesa Civil. 406 mil pessoas estão fora de casa. Dessas, quase 70 mil são desabrigadas. Outras
337 mil pessoas estão buscando abrigo em casas de amigos ou parentes. Neste momento, 435 municípios dos 497 do estado do Rio Grande do Sul, de alguma forma, já são atingidos por essa tragédia. São 1.916 pessoas afetadas de alguma forma pelas enchentes. Bom, vamos falar sobre o trabalho dos bombeiros do Paraná. Um grupo chegou ontem de volta, depois de 7 dias de um trabalho incansável, e eu conversei com essas pessoas. A gente tem uma reportagem agora. Aqui no quartel onde funciona o Comando Geral do Corpo de Bombeiros no centro de Curitiba, a situação há alguns dias é essa aqui, ó. Muitas doações chegando, trabalho sem parar para as equipes. Mas a nossa equipe hoje veio aqui para ouvir os relatos de alguns dos 32 bombeiros que estiveram no Rio Grande do Sul por 7 dias e que por lá trabalharam fazendo o resgate das vítimas. Foram relatos emocionantes. A gente tenta passar uma força para essas pessoas, tenta trazer uma palavra de conforto, mas realmente é difícil e tem horas que a gente se emociona. Na coletiva em que relataram os desafios enfrentados logo no início dos resgates, o capitão Eduardo Hunziker, que foi o chefe da força-tarefa, explicou a velocidade em que a equipe foi formada no Paraná e a agilidade com a qual se deslocou ao Rio Grande do Sul. Então a nossa equipe ela foi demandada 1h30, 1h40 da tarde da quarta-feira passada. Por volta das 16 horas, o pessoal já estava todo lá no post e às 18h30 já estavam em viagem. Então, o acionamento e o deslocamento do pessoal foi muito rápido. Neste cartãozinho, guardado no bolso do capitão Hunziker, está a ordem das cidades por onde avançaram as operações de resgate. São Sebastião do Caí foi a primeira. Chegando lá, a gente viu que todos os municípios acabaram tendo suas estruturas de defesa civil, de hospitais sendo comprometidos. Então, a gente simplesmente conseguia, muitas vezes, tirar essas pessoas da situação de extremo risco que elas estavam lá naquele momento e colocar numa situação de segurança relativa. Então, uma rua seca, por exemplo. Nas palavras do primeiro-tenente Pedro Rocha de Faria, logo que chegaram, a quantidade de pessoas pedindo socorro assustava. Elas necessitavam de ajuda para ontem. Era a vida de dezenas por um fio. E pouco suporte de retaguarda nas operações em cidades que ficaram completamente debaixo d'água. A gente chegou direto na entrada da cidade, né? Colocamos o GPS ali, marcava no meio da cidade. E o limite da cidade já estava alagado. Então a gente chegou na beira do rio e já com pessoas batendo na viatura e pedindo socorro. Eles vinham pedir água para nós, vinham pedir comida e muitas vezes a gente só tinha aquilo ali para a guarnição, então conseguia disponibilizar uma garrafinha d'água ali para tentar amenizar um pouco o sofrimento naquele momento, disponibilizava um cobertor térmico nosso. Nos primeiros dias era tanto trabalho que as equipes chegaram a ficar em atividade por 30 horas, sem descanso. O primeiro-tenente Pedro disse que um pedido foi um dos que mais marcaram. Uma criança puxou o meu colete e perguntou assim para mim: moço, vocês vão voltar lá? Eu falei: sim, nós vamos voltar lá. Ela falou: você pode buscar o meu pai? Eu falei: onde está teu pai? Ela falou: ela está no colegião. E nesse colégio haviam centenas de pessoas. E até chegar lá e perceber quantas pessoas tinham lá, nós não encontramos o pai dessa criança. Não sei o que aconteceu com ele. Na volta, eu não achei mais essa criança. Não sei o que aconteceu com ela. Isso foi bastante marcante para mim, porque naquele momento eu fiquei com a sensação de não poder ajudá-la, né? De não dar a resposta, não trazer o pai dela novamente, né? Em meio ao avanço da tragédia, eles lutaram uma guerra para salvar vidas. Emocionalmente, a gente não teria condições de explanar para vocês de forma alguma do que foi a ocorrência do Rio Grande do Sul nesse momento. A batalha do capitão Alexandre Ferelli foi ainda de maior risco, lá no alto, pilotando o helicóptero do BPMOA, o primeiro de uma força de segurança fora do estado do Rio Grande do Sul, com o desafio de superar a visibilidade quase inexistente e a missão de chegar perto dos telhados para salvar pessoas. Em Eldorado do Sul, ele relata que viu um dos cenários mais impressionantes no céu. Quando o rapaz ele entrou na aeronave, ele falou assim: o meu pai ou meu tio está naquela árvore ali na frente. Voltamos e retiramos esse senhor com a técnica do cesto de resgate. Esse senhor também estava com um grau elevado de hipotermia, mas estava consciente, agradeceu a gente. Ele falou assim para nossa equipe assim: ó, bom, muito obrigado, eu sabia que vocês iriam vir,
E eu também me ajudou porque eu comi uma goiabinha que estava aqui nessa goiabeira. Apenas a aeronave que ele comandou em 7 dias realizou 151 salvamentos. O trabalho foi muito além do que qualquer um na equipe poderia imaginar. Mostrou a eles que a força do coração dá energia para momentos tão difíceis assim. A gente só teve noção do que aconteceu lá quando a gente deitou em casa com a nossa família. Na frente das pessoas a gente tenta ser forte, tenta dar o maior apoio ali, mas depois chega no descanso, chora mesmo. São lágrimas que lavam mesmo. Nessa conversa que tivemos, nessa coletiva com os bombeiros, né, a emoção é a flor da pele, assim, todos trouxeram essa experiência de muita tensão que eles viveram e, assim, todos muito emocionados nessa conversa hoje. Como é que eu vou falar agora? Não, como é que eu tô? Dias difíceis. Difíceis, mas a gente percebe que a força das pessoas é a união, né? Então, quer dizer, são estados se ajudando, enviando polícia, bombeiros. Difícil. E a gente vê como é bonito, né, o esforço dessas pessoas, não só dos bombeiros que fizeram tantos resgates, que nos dão exemplos também, mas de tantos voluntários. No quartel são dezenas de pessoas chegando a todo momento com doações. Gente, eu desejo para vocês um final de semana lindo, iluminado e que tudo possa melhorar em breve para todas essas famílias. Muito obrigada. Boa tarde para todos.